nós estamos falando um pouco para você a respeito da contabilidade nacional, e aí nós havíamos dito que nós também podemos analisar sobre uma outra questão que, na realidade, diz respeito, né, aos problemas de mensuração dessa contabilidade social. E agora, nessa nossa aula, nós vamos iniciar esse debate, essa discussão com você, dos problemas de mensuração, e mais tarde nós vamos trazer todos os exemplos das nossas aulas aí, para a gente poder ter uma compreensão mais exata do tema, ok? Vamos lá então para o nosso slide, acompanha comigo. Muito bem, eu quero te lembrar, né, que essas contas nacionais implicam, na realidade, um problema clássico, né, que é o problema da mensuração. E a tua pergunta primeira é, por que isso ocorre, na realidade, né? Primeiro porque eu tenho uma contabilidade que é real, daqui a pouco a gente vai poder analisar, e uma outra que nós chamamos de contabilidade nominal. É importante você lembrar também que dentro desse contexto nós temos a chamada economia informal. E essa economia informal é gerada, por exemplo, por todos os agentes econômicos que não tenham, de alguma forma, regularizado o seu papel diante do Estado. Eu posso pensar, por exemplo, né, num advogado que presta serviços, mas que não recolhe a sua autonomia, mas eu posso pensar também na figura do camelô que vende os seus produtos em praças públicas sem, obviamente, qualquer tipo de formalização, ou eu posso pensar, por exemplo, num outro tipo, né, de serviço, que é a empregada doméstica, que de alguma forma não tem, né, o seu registro oficializado. Portanto, a economia informal é um outro item extremamente importante. Outra são as atividades não monetarizadas. A gente já vai falar daqui a pouco para você sobre o que se trata isso. E aí nós temos também a contabilidade social e a questão do meio ambiente. Vamos lá, então, tentar analisar um por um. O primeiro tópico para a gente na nossa aula de hoje é a gente tentar pensar a contabilidade real de um lado e a contabilidade nominal do outro lado. Bom, a gente sabe que o produto ele é sempre medido em termos monetários. Tendo isso, então, como observação principal, a gente sabe que esse procedimento cria, portanto, algumas dificuldades de interpretação quando da evolução do produto em decorrência do fenômeno da inflação. Você se recorda que a inflação, na realidade, é o processo de variação percentual dos preços numa dada economia. E aí nós sabemos, então, que nós temos uma identidade, né, formada aqui para você. O produto pode variar em termos monetários sem que tenha ocorrido qualquer mudança na quantidade física produzida. Então vamos tentar entender isso para ficar claro. Imaginemos a hipótese, né, qualquer, que lá no ano de 2000, né, 1 quilo, né, de açúcar custasse o equivalente igual a 1. Imaginemos que no ano de 2010, este mesmo quilo de açúcar, portanto a quantidade física produzida, não houve qualquer tipo de alteração, mas em virtude do fenômeno inflacionário, ela será, por exemplo, cobrada a 1,30. Ora, o que nós temos então? Uma variação do produto que era de 1 para 1,30, sem que na realidade, né, a quantidade física, né, de item produzido, né, tenha sido alterado. Então, a gente sabe que o que interessa, na realidade, em termos econômicos, são as mudanças naquilo que nós chamamos de produto real. Isto é, em que? Com o que observamos, né, é o produto nominal, né, medido a preços correntes num dado ano qualquer, no nosso caso, lá do nosso exemplo, no ano de 2000 e no ano de 2010, né, para retirar os efeitos da inflação sobre a medida, nós vamos utilizar, então, aquilo que nós chamamos de índice de preço, para fazer o deflacionamento, isto é, tirar os efeitos da inflação sobre a evolução do produto. Então, na realidade, nós temos que tentar entender. Se não houve variação na quantidade produzida, mas, na realidade, em termos nominais, né, o valor do quilo do açúcar aumentou de 1 para 1,30, para obtermos, de maneira geral, aquilo que nós chamamos, né, de produto real, né, nós temos que promover o desinflacionamento, né, desse produto. E aí, obviamente, analisando os índices de inflação.
O índice, portanto, utilizado é um deflator implícito do produto, que corresponde à razão entre a soma de todos os preços no instante atual multiplicado pelas quantidades no instante anterior. E, por um outro lado, a soma de todos os preços no instante anterior multiplicado pelas quantidades no instante anterior. Ou seja, as quantidades são mantidas constantes no período anterior, com o que temos apenas a variação dos preços entre os dois períodos. Para a gente poder entender isso de maneira muito clara, né, para você. Aquilo que nós chamamos de produto real, que se difere, né, daquilo que nós chamamos de produto... Perdão, me falhou a palavra aqui agora. De produto nominal, lembrei agora, né? Quando nós estamos, na realidade, analisando o produto real como diferente do produto nominal, é importante você lembrar que o produto real é igual a produto nominal dividido pelo deflator implícito vezes 100. Bom, se assim nós sabemos, nos permite então a gente analisar uma determinada tabela de valores de mercado, e aí nós vamos poder observar, né, o valor de automóveis igual a 10, ao preço de 2.000, o valor é igual a 20.000. A mesma quantidade, né, de 10, né, ao preço de 3.000, né, o valor será gerado igual a 30.000. O mesmo ocorre, por exemplo, em termos de bebidas, em termos de litros, a quantidade a 20 e ao preço igual a 10, eu tenho, na realidade, o valor produzido igual a 200. Mas a quantidade de 20, observe que ela se mantém absolutamente constante. Mais ao valor de 20, na realidade, o produto vai ser igual a 400. O que nós estamos tendo aqui, então, na realidade, né? Um produto que nós chamamos de nominal. Ok? Vamos lá, dá uma olhada embaixo, né? Nós temos, na realidade, os automóveis na quantidade de 10 ao preço de 2.000 igual a 20.000. Mas se a quantidade variar, por exemplo, para 12 e houver também uma variação no preço, eu tenho o valor final obtido igual a 36.000. O mesmo no caso dos litros, né? A quantidade de 20 litros vendida a 10 me ofere 200 de renda. Por um outro lado, a quantidade de 21, né, vendido ao preço de 20, nós temos então 420 de valor. Observe que aqui há uma modificação, né, fundamental, não somente, né, do preço, mas também em relação à quantidade. Ora, como é que a gente então procede, né, neste cálculo, né? A gente sabe, né, que P vai ser o preço do bem I automaticamente um liquidificador, por exemplo, um automóvel, qualquer outra coisa, no período 2. A imagem está meio ruim, né? Pelinha, né, o preço do bem I, né, no período 1. QI, né, vai ser a quantidade produzida do bem I no momento 1, e L12 será então o índice de preço entre o período, né, 1 e 2. Portanto, se nós jogarmos isso dentro de uma fórmula, a gente vai poder observar, né, que a variação aconteceu em 144 por ano, ou seja, 1,4% ocorrendo naquele ano em termos de simplificação a cada grupo de 10. E aí, a gente vai poder observar, né, que se nós pegarmos aqui os automóveis, a quantidade igual a 10 ao preço de 2.000 igual a 20.000, com 12 unidades ao preço de 3.000 igual a 36.000, o mesmo se dá referente às bebidas, quantidade de 20 ao preço de 10 igual a 200, quantidade de 21 ao preço de 20 igual a 420. Portanto, jogando isso lá, né, na nossa fórmula, a gente vai perceber, né, que R é o produto do período 2 menos os preços do período 1, R1 é o produto nominal do período 2, L2 vai ser o índice de preços entre 1 e 2, e já que nós estamos medindo, né, a preços do período 1, o produto real do período 1 é igual ao produto nominal deste mesmo período. Assim, o crescimento percentual do produto entre 1 e 2 será de 17,9%.
Bom, concluindo então, né, nós temos aqui um sistema para você dar uma olhada de novo, né, com bastante calma, a preços correntes, né, o produto interno bruto e também o produto interno bruto per capita, que você sabe que na realidade é o PIB, né, dividido pela população absoluta, ou seja, a quantidade efetiva de habitantes de um dado país num dado momento. E aí nós temos uma tabela aqui com a variação anual, né, do produto interno bruto e do produto interno bruto per capita da população residente, né, no nosso país ao longo dos anos, desde o ano de 96 até o ano de 2005, 2006. E aí você tem uma situação muito clara, né, da contabilidade das contas nacionais. Bom, contabilidade real, então, versus contabilidade nominal, a gente sabe, né, que é o cálculo da variação real do PIB, nesse nosso exemplo, entre o ano de 2006 e de 2007, o PIB a preços correntes lá do ano de 2006 era equivalente a 2.332.936. Mas o PIB a preços de mercado em 2007 era equivalente a 2.558 bilhões. O deflator implícito do período, portanto, nós estamos pegando um índice de preço, né, para 2007 foi referente a 4,5. Ou seja, no cálculo do PIB de 2007 a preços de 2006, que é a comparação que efetivamente nos interessa, porque nós estamos fazendo, né, a deflação referente ao período de um ano, que é o intervalo de tempo anotado pela gente, seria então 2.558, que na realidade é o PIB 2, né, lá do nosso ano de 2007, divididos, na realidade, por 104,5, né, que vai ser lá o nosso deflator vezes 100, que dará, então, o PIB nominal, né, do ano anterior, ou seja, a preços de 2006. Vamos poder observar que ocorre uma variação real do PIB entre 2000 e 2006. Se nós pegarmos, então, 2.459.222 menos 2.332.818, né, multiplicar por 100, a variação do nosso PIB foi de 5,42%. Ok? Bom, nessa situação, então, nós estamos colocando um gráfico aqui para você, para tentar entender a taxa de crescimento, né, do nosso PIB e do PIB per capita, lembrando a você, né, que nós temos aqui em azul o PIB e em amarelo o PIB per capita, você vai perceber, por exemplo, que no ano de 2000, né, o nosso PIB cresce 4,3, enquanto que o PIB per capita apenas 2,8, e se nós pegarmos lá o ano de 2006, né, ele cresce 3,7 de PIB, 2,3 PIB per capita, mas houve em determinados momentos que houve crescimento do PIB sem que houvesse crescimento do PIB per capita. É o caso, por exemplo, do ano de 2001 e ainda do ano de 2003. Ok? Perfeito. Vamos lá. Um forte abraço para você. Espero encontrá-los na nossa próxima aula. Até lá.